Foi um período bastante marcante para a história do século XX segundo o ponto de vista dos acontecimentos políticos e sociais. É eventualmente considerada como o fim da Idade Industrial e início da Idade da Informação, sendo chamada por muitos como a década perdida para a América Latina. Nas guerras mais notáveis da época incluem-se a Guerra Fria, de 1945 a 1991, Guerra Afegã Soviética, de 1979 a 1989, uma guerra travada entre a União Soviética e a resistência islamista Mujahideen do Afeganistão. Os Mujahideen tiveram o apoio de várias fontes que incluem Estados Unidos, Arábia Saudita, Paquistão e outras nações muçulmanas, em contexto com a Guerra Fria e o conflito regional Índia-Paquistão. O conflito travado no Afeganistão é chamado de Vietnã da União Soviética. Em 1989 o conflito chegou ao fim, com a derrota da União Soviética. Alguns estudiosos acreditam que o custo econômico e militar deste conflito contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991. Invasão de Granada, 1983, a invasão de Granada em 1983 comandada pelos Estados Unidos, desencadeada por um golpe de Estado que depôs um breve governo revolucionário. A invasão bem-sucedida levou a uma mudança de governo, mas foi controversa devido a acusações a respeito do imperialismo americano, a política de Guerra Fria, o envolvimento de Cuba, o estado instável do governo de Granada e ao status do país como parte da Commonwealth. Conflito israelo-árabe, princípio do século XX presente. Guerra do Líbano de 1982. O governo de Israel ordenou uma invasão como resposta à tentativa de assassinato contra o embaixador israelita no Reino Unido, Shlomo Argov, pela organização Abu Nidal, e devido aos ataques terroristas constantes, no norte de Israel, por parte de organizações sediadas no Líbano. Depois do ataque ao LP, assim como a forças sírias, de esquerda e muçulmanas libanesas, Israel ocupou o sul do Líbano e mais tarde cercou a OLP em Beirute Ocidental, submetendo-os a um bombardeamento pesado. A Guerra Irão-Iraque decorreu entre 1980 e 1988. O Iraque era acusado de usar armas químicas ilegais contra forças iranianas e os seus próprios dissidentes curdos. Ambos os lados sofreram inúmeras baixas, mas o pobremente equipado exército iraniano sofreu mais por isso, sendo obrigado a usar jovens de 15 anos como soldados em ataques. O Irã finalmente concordou com o armistício em 1988. A Argentina invadiu as Ilhas Falkland, ou Ilhas Malvinas, como são conhecidas nos países de língua castelhana, desencadeando a Guerra das Malvinas. Decorreu de 2 de abril de 1982 a 14 de julho de 1982, entre a Argentina e o Reino Unido, sendo que as forças britânicas lutaram de modo a recuperar a possessão das ilhas. O Reino Unido saiu vitorioso desta guerra e na sua posição na cena internacional, além da longa e decadente reputação de potência colonial, recebeu um impulso inesperado. Por outro lado, a junta militar da Argentina foi humilhada pela derrota. Seu líder, Leopoldo Galtieri, foi deposto 3 dias depois do fim do conflito. Uma investigação militar conhecida como Relatório Ratenbacher recomendou que este deveria ser executado. Os Estados Unidos lançaram um bombardeio aéreo sobre a Líbia em 1986, em retaliação ao apoio desta ataques terroristas a pessoal dos Estados Unidos na Alemanha e na Turquia. A guerra de fronteira sul-africana entre a África do Sul e a aliança entre Angola, Namíbia e Zâmbia terminou em 1989, pondo um termo a 30 anos de conflito. Os Estados Unidos estiveram comprometidos com vários conflitos, direta ou indiretamente, durante a década de 1980, fosse através de alianças com vários grupos num vasto número de países da América Central e do Sul, sob o pretexto de se opor à disseminação do comunismo e de pôr fim ao tráfico de drogas. O governo americano auxiliou as tentativas do governo colombiano de destruir a vasta rede de tráfico ilegal de cocaína do país e apoiou o governo militar de direita na Guerra Civil de El Salvador, que gerou controvérsia depois do massacre de El Mozote a 11 de dezembro de 1981, em que paramilitares salvadorenhos, treinados pelos Estados Unidos, mataram 1.000 civis. Os Estados Unidos, juntamente com membros da Organização dos Estados das Caraíbas Orientais, invadiram Granada em 1983. Em 1986 irrompeu o caso Irã-Contras, no qual figuras-chave da CIA facilitaram o tráfico de armas para o Irão, que estava sujeito a um embargo internacional de armamento para assegurar a libertação de reféns e para financiar os contras nicaragüenses.
Em dezembro de 1989 começou uma ação militar dos Estados Unidos para derrubar o presidente do Panamá, Manuel Noriega. A Batalha de Cuituquanavale foi parte da Guerra Civil de Angola e da Guerra de Fronteira Sul-Africana, e deu-se de 1987 a 1988. A batalha envolveu a maior luta em África desde a Segunda Guerra Mundial, entre forças militares de Angola, Cuba, forças expedicionárias, e Namíbia, contra forças militares da África do Sul e dos dissidentes angolanos da UNITA. A Guerra de Nagorno-Karabakh entre o Azerbaijão e a Armênia começou em 1988 e durou 6 anos. Guerras civis e de guerrilha. Os conflitos internos mais notáveis nesta década foram: o protesto na Praça da Tiananmen em 1989, na República Popular da China, em que manifestantes pró-democracia exigiam reformas políticas. Os manifestantes foram esmagados pelo Exército de Libertação Popular. A primeira intifada na faixa de Gaza e na Cisjordânia começou em 1987 quando palestinos montaram um protesto em larga escala contra a presença militar israelita nos 2 territórios que os palestinos reclamam como seus. A intifada depressa se tornou violenta quando o exército de Israel e os militantes da Palestina lutaram pelo controle dos territórios em disputa. A primeira intifada continuaria até terem início as negociações de paz entre a Organização pela Libertação da Palestina e o Estado de Israel, em 1993. Guerra Civil Libanesa, de 1975 a 1990, ao longo da década, o Líbano esteve debaixo de uma guerra civil entre a facção cristã e a muçulmana. A Frente de Libertação Nacional Socialista Kanak deu início a uma campanha violenta pela independência da Nova Caledônia. As tentativas do Greenpeace de monitorizar testes nucleares franceses em Moruroa foram interrompidas pelo afundamento do Rainbow Warrior. A Segunda Guerra Civil Sudanesa irrompe em 1983, entre o governo muçulmano do Sudão, a norte, e os rebeldes seccionistas não muçulmanos, no Sudão do Sul. O conflito continua até os nossos dias através do genocídio do Darfur. O Peru enfrentou o início de um conflito interno pelo movimento revolucionário Tupac Amaru, de índole comunista, em 1980, que continuaria até os finais da década de 1990. O ditador haitiano Jean-Claude Duvalier foi derrubado por uma revolta popular a 6 de fevereiro de 1986. Os golpes de Estado mais proeminentes da década incluem: a Nigéria sofreu múltiplos golpes militares em 1983 e em 1985. Sitiveni Rabuka encenou 2 golpes militares nas Ilhas Fiji em 1987. Ameaças nucleares. Operação Ópera. Em 1981, um ataque aéreo surpresa israelita destruiu um reator nuclear iraquiano em construção, em Osirak. A inteligência militar de Israel assumiu que este teria o propósito de produzir plutônio no programa de armas nucleares do Iraque. Os serviços secretos de Israel também acreditavam que o verão de 1981 seria a sua última hipótese de destruir o reator antes de ele ser carregado com combustível nuclear. A decisão do presidente Ronald Reagan de estacionar mísseis nucleares de médio alcance na Europa Ocidental provocou uma vaga de protestos que envolveram mais de 1 milhão de pessoas. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética quase se transformou em um holocausto nuclear por causa de uma falha nos sistemas de vigilância soviéticos. Em 26 de setembro de 1983, um satélite enviou ao centro de comando um falso alarme, indicando que os Estados Unidos haviam disparado 5 mísseis balísticos em direção ao bloco. Investigações posteriores indicaram que a falha foi causada pela má interpretação de reflexos da luz solar em nuvens. Acidente nuclear de Chernobyl. Acidente radiológico de Goiânia com o Césio-137, em setembro de 1987. O maior acidente radioativo do Brasil e o maior que não envolveu usina nuclear. Triste episódio para muitas famílias em Goiânia, estado de Goiás. África. O Zimbábue torna-se independente e deixa de ser colônia do Reino Unido em 1980. Acontece a Segunda Guerra Civil Sudanesa. Os Estados Unidos bombardeiam a Líbia em 1986 por acusar o país de apoiar grupos terroristas. O presidente egípcio Anwar Sadat é assassinado em um desfile militar no Cairo, em 6 de outubro de 1981. A fome de 1984 a 1985 na Etiópia resulta em esforços internacionais para ajudar o povo etíope, incluindo o famoso concerto Live Aid, em julho de 1985.
Na África do Sul, após o recrudescimento do regime de segregação racial, denominado apartheid, toma posse em 1989. O presidente Frederick de Klerk dando início a profundas mudanças para o fim do sistema de segregação racial, o qual escravizou e segregou milhões de negros sul-africanos. Américas. 10.000 cubanos procuram asilo político na embaixada peruana em Havana em 1980. O músico John Lennon, líder dos Beatles, é assassinado em 1980 em Nova York, nos Estados Unidos. É realizado um referendo no Canadá pela separação parcial ou não da província de Quebec do resto do país, em que acaba sendo decidido por 59,56% que optaram pela não separação. Morre o renomado ator mexicano Ramón Valdés, considerado um dos grandes atores mexicanos e mundialmente famoso por sua representação de Seu Madruga na série O Chavo del Oito, Chaves. Ciência e tecnologia desenvolvido o IBM PC e o Apple Macintosh e as primeiras interfaces gráficas, o x86, o Windows e o MASUS. Equipe conjunta da Philips e Sony, liderada por Kei Shoulia Merimin e Toshitada Doi, desenvolvem o CD, lançamento da Estação Espacial Mir, da União Soviética. Popularização dos BBSS, início da fabricação dos PCs, estes ainda muito primitivos, dos Walkmans e videocassetes, início do software livre. Projeto GNU Free Software Foundation, descoberta da AIDS. Em 1989, o cientista da computação britânico Tim Berners-Lee propôs pela primeira vez a World Wide Web, que ele desenvolveria nos próximos anos. No Brasil, fundação do Partido dos Trabalhadores, 1980, atentado do Rio Centro, 1981, Rondônia, em 1981. Amapá e Roraima, em 1988, deixam de ser territórios e passam a ser estados do Brasil. Tancredo Neves é eleito presidente nas primeiras eleições indiretas desde o golpe de Estado no Brasil em 1964, porém morre antes de assumir o cargo. Assume o vice-presidente José Sarney, 1985. Fim da ditadura militar, 1985. Plano Cruzado, pacote econômico para combater a inflação, 1986. Promulgação da Constituição Brasileira de 1988, em vigor até os dias atuais. Criação do Estado de Tocantins, em 1988, a primeira eleição direta para presidente da República após o término do regime militar. 1989, no mundo, atentado contra o Papa João Paulo II. 1981, Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos. De 1981 a 1989, Margaret Thatcher é primeira-ministra do Reino Unido. De 1979 a 1990, casamento do Príncipe de Gales, de 33 anos, com Lady Diana Spencer, de 20. Assistido mundialmente por centenas de milhões de telespectadores, é considerado o casamento do século XX, e foi comparado a um contos de fadas. Consequentemente, Lady Di se tornaria uma das mulheres mais famosas, influentes e adoradas do mundo, e o casal se separaria após uma série de polêmicas, sob intenso escrutínio da mídia internacional. Queda do Muro de Berlim, 1989, ascensão de Ali Khamenei como líder supremo do Irã, 1981. A década de 1980 inicia-se com a volta de John Lennon aos estúdios de gravação. O álbum Double Fantasy é considerado um dos melhores de sua carreira. Canções de sucesso como Woman e Dash Like, Starting Over devolvem o líder e fundador dos Beatles às paradas de sucesso após 5 anos sem lançar discos. Mas na noite de 8 de dezembro, ao voltar das sessões de gravação do seu próximo álbum, Lennon era esperado à entrada de sua residência no edifício Dakota, em Nova York, por Mark Shedman, um dos incontáveis fãs que sempre estavam de prontidão esperando por ele. Apenas algumas horas antes, Lennon havia autografado a capa do LP Double Fantasy para Shedman. Ao chegar à entrada do prédio, Lennon foi alvejado com 5 tiros, dados pelas costas por Chapman, que dizia querer roubar a fama do ídolo. Lennon morreu na traseira de um carro de polícia alguns minutos depois, aos 40 anos de idade. Os anos 1980 são conhecidos também como a década dos sintetizadores, música eletrônica e da moda colorida e futurista. Nesta época, a New Wave e o SYNTH Pop se tornaram gêneros musicais mais populares, assim como toda a estrutura da dance music. A New Wave e o SYNTH Pop foram desenvolvidos por muitos artistas britânicos e americanos e se tornaram fenômenos populares ao longo da década.
Entre as bandas de sucesso na época expoentes destes gêneros estavam Alphaville, Depeche Mode, a.ha., Blonde, Tears for Fears, Duran Duran e os Pet Shop Boys. Surge a MTV e o hip hop, o advento da música eletrônica nas pistas de dança e as primeiras raves. No underground é criado o rótulo música industrial para bandas eletrônicas mais experimentais e obscuras, além de diversas bandas de rock de garagem que dariam origem ao grunge na década de 1990. Michael Jackson foi definitivamente o maior ícone da década de 1980. Com imagem e estilos marcados por suas jaquetas de couro, luva, e o passo moonwalk, fora muitas vezes imitado. Seu famoso álbum de 1982, Thriller, tornou-se o mais comercializado de todos os tempos, com vendas estimadas entre 65 e 110 milhões de cópias em todo o mundo. O automóvel Volkswagen Fusca deixa de ser produzido em 1986. O automóvel Fiat Uno é lançado em 30 de abril de 1984. Tendências: a boneca Repolinho, a aeróbica, cores neon, os surfos, os ursinhos carinhosos, He-Man. Clube de Regatas do Flamengo é campeão mundial em 1981. Grêmio é campeão mundial em 1983. Jogos Olímpicos de Verão de 1980. Jogos Olímpicos de Verão de 1984. Jogos Olímpicos de Verão de 1988. Copa do Mundo do México de 1986 campeã, Argentina. Copa do Mundo da Espanha de 1982 campeã, Itália. Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Washington Bullets revelam para mundo talentos como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird. Na Fórmula 1 o Brasil vence 4 vezes o Mundial, 3 com Nelson Piquet em 1981, 1983 e 1987 e uma com Ayrton Senna em 1988. Hortência Marcaria é eleita pela imprensa americana a rainha do basquete. Brasil derrota a URSS em partida histórica de voleibol no Maracanã em 1983. Emerson Fittipaldi vence as 500 milhas de Indianápolis em 1989. Neste mesmo ano é campeão da kart. Na década de 1980 a Sega e a Nintendo gradualmente substituíram o Atari, que monopolizava a indústria dos consoles e videogames no início da década, mas na metade desta começou a ser superado pelas duas empresas japonesas, finalizando a década com a Sega e Nintendo monopolizando o mercado de diversão eletrônica e iniciando uma espécie de corrida armamentista, que marcaria a década seguinte. Nessa década jogos como Pac-Man, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Frogger, Digger, Tetris, Golden Axe e Sega Moonwalker tornaram-se populares, fazendo sucesso até hoje. Foi também nessa década que ocorreu o crash dos videogames de 1983,